Às vezes, parece que Deus se torna mudo diante do nosso sofrimento, mas não é assim. Alguém já disse que Deus não fala, mas que tudo fala de Deus. Isto é, Deus fala pela revelação e pela vida, mas esta linguagem tem de ser decifrada. Seus silêncios são sábios e nos obrigam a exercitar o ouvido da alma e criar novas antenas e ouvidos interiores para ouvir a sua voz. Só podemos ouvir a voz de Deus se caminharmos na fé, sem desanimar, fazendo a sua vontade diariamente e com fidelidade. O justo vive da fé, diz São Paulo. Quem perseverar até o fim será salvo, acrescenta o Senhor no Evangelho de São Mateus. Deus não é indiferente diante dos acontecimentos deste mundo. A Bíblia nos mostra que é exatamente nos momentos de maior luta, conflito, desespero e perplexidade que Deus prepara as suas ações mais belas. A Páscoa cristã e a glória da ressurreição de Jesus foram precedidas da cruel e dolorosa paixão do Senhor, que deixou os apóstolos assustados e perdidos. Mas na manhã do domingo ficava claro que o fracasso, entre aspas, do Mestre se transformara em inacreditável vitória sobre a morte. Então tudo se fez novo. Ele ressuscitou como o Senhor da vida e da morte. A vida venceu a morte, as trevas foram dissipadas pela luz. Deus já tinha prefigurado isto na história de Israel, quando da primeira Páscoa dos israelitas, estes se viram presos entre o Mar Vermelho e o exército do Faraó, que os perseguia. Não viam solução, e muitos lamentavam e se desesperaram. Mas Deus interveio de modo espetacular. O Senhor disse a Moisés: "Por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar." E o povo de Deus atravessou o mar, a pé enxuto, enquanto os inimigos se afogaram. São os paradoxos da providência divina. É no silêncio de Deus que o cristão aprende a crescer na fé e na confiança no Senhor. Não sejamos crianças na fé. É preciso, então, não se deixar afundar na hora da tormenta, mas esperar com fé na providência divina, que não falha. No meio do fogo das tribulações, é preciso continuar a caminhar, ainda que gemendo e chorando, como se visse o invisível. Este avançar na fé pode ser comparado a um complicado jogo de quebra-cabeça. No seu início, não temos a menor ideia do quadro a compor. Parece que o quebra-cabeça não tem solução. A charada é desafiadora, mas devagar, com paciência, vamos juntando as peças. Começa a surgir alguma coisa. Ao se combinar as peças, começa a aparecer o quadro, e então vai ficando cada vez mais fácil, até o fim. O plano de Deus para nós é assim. Os fatos da vida, isolados, parecem não ter sentido, como as peças misturadas do quebra-cabeça. Mas quando os vamos juntando na fé e analisando-os na esperança, vemos a sua mensagem. Às vezes, é preciso olhar peça por peça, sem saber qual é a próxima que virá. Mas é preciso ir em frente, caminhar com perseverança. A grande Edith Stein disse uma bela verdade: "Não sei para onde Deus me leva, mas sei que é Ele que me conduz. Isto basta." Não podemos esperar que a mensagem esteja decifrada para começar a caminhar. Assim não começaríamos nunca a viagem. Nunca encontraremos um discurso de Deus para nós pronto e claro, e nem um caminho nitidamente traçado. Deus nos conduz no escuro da fé, onde Ele vai nos falando durante o caminho, como fez com os discípulos de Emaús, e se não caminharmos, não ouviremos a sua voz. Mas por que Ele age assim? Na sua sabedoria infinita, Ele tem motivos para agir assim conosco. Logo cabe a nós não nos calarmos diante dele, mas responder na fé e na oração incessante. O justo vive da fé, diz São Paulo. Mais do que a nossa vitória, Deus espera a nossa luta determinada, com fé e perseverança. Quem tem fé sabe que não existe destino, acaso cego ou fatalidade, mas providência divina, cuidado de Deus que tudo criou e que tudo providencia para o nosso bem. Mesmo dos piores sofrimentos, Deus sabe tirar coisas boas, especialmente para a salvação da pessoa. Esta é a nossa fé. Na terra, a vara de Moisés se transformava em uma horrível serpente, mas nas mãos de Moisés era milagrosa. Com ela Moisés feriu a rocha, e dela brotou água no pleno deserto. Com ela abriu o Mar Vermelho. Com a feiura de nossas tribulações, Deus pode fender a rocha dura do nosso coração
e fazer brotar a água da graça. Ninguém conhece os caminhos da providência divina, por onde ele passa, o que quer com este golpe, o que está fazendo com esta aflição, morte, fracasso, desemprego. Muitas ordens religiosas foram provadas terrivelmente, até se firmarem. Mas porque os seus fundadores não desanimaram e não desistiram, a igreja se tornou rica e santa por causa delas. Então, meu irmão e minha irmã, não importa o que você esteja passando, o que você esteja sofrendo, mesmo que esteja na noite escura, mesmo que não esteja enxergando nada à sua frente, continue caminhando. Olhe para os céus, olhe para Jesus e não desista.